Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a secretária Neide para compor a mesa com a gente e a Marina também. Marina, por favor. Primeiramente, Neide, pedir desculpa pelo atraso, né? Pontualidade é fundamental, viu, gente? Isso aí é fundamental mesmo. Então, desculpa aí, viu, Neide? O convite à secretária Neide, secretária de Saúde, é devido à pandemia, né? O Covid-19. Infelizmente, existem muitas conversas contrárias, conversas negativas, e nós aqui, como os vereadores, né, dessa casa, o dever de cada um é fiscalizar as denúncias. Então, essa reunião de hoje é sobre o Covid-19 com a secretária Neide. Vou passar a palavra primeiro aos vereadores e, em seguida, né, eu peço à Neide que faça suas colocações e, assim, dando sequência, a gente vai questionando sobre as vacinas, sobre as denúncias, uma conversa cordial e amigável. Pela ordem. A palavra, vereador, professor Éder Tipura. Boa tarde à presidência, à mesa. Boa tarde, Neide. Boa tarde, a Marina. Para a gente é um grande prazer receber vocês aqui. Acredito que essa legislação ela se propôs a estar dialogando, a estar conversando, a estar construindo coletivamente e também apontando as adequações e as inadequações do município também. Eu acompanhei o ofício que foi enviado pela vereadora Sildete, solicitando a lista das pessoas que tinham sido vacinadas, de uma forma que pudesse haver, né, uma proposição de investigação em relação, né, e confirmação das pessoas que foram vacinadas no município de Bom Despacho. E também li a resposta que foi dada, né, pela Secretaria de Saúde, onde colocava que as pessoas que tinham sido vacinadas não poderia ser divulgado os dados, né, delas, nome, e claro que quando a gente pede para divulgar dados como o CPF, não divulgar num todo, mas alguns dados como a gente acompanha, alguns números, alguns caracteres, e aí foi alegado, né, que em razão da lei número 13.709, de 14 de agosto de 2008, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não poderia realizar essa ação de divulgação. E sendo que na própria lei, no artigo 4º, ela relata que esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. E lá no inciso 3º, na linha D, ele fala sobre atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, subentende-se que a Câmara Municipal ela tem como premissa o ideal de legislar, como também de fiscalizar e como também de investigar. E isso acaba ferindo também o artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, que coloca que a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da educação, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade. Então, acaba ferindo também a nossa Constituição, que rege, né, todo o nosso sistema em relação às nossas leis. Sendo que também foi publicado uma portaria, a GMMS, número 69, de 14 de janeiro de 2021, que institui a obrigatoriedade do registro de aplicação de vacinas contra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. E o governo federal, ele disponibiliza o cadastro virtualmente para todas as vacinas, mas também sugere, né, que seja escrito manualmente o nome, o cargo, o CPF, bem como o vacinado, de forma, né, que, com a ausência do digital, o governo federal coloca essa evidência que pode ser realizado uma lista manual. E, fazendo uma pesquisa na internet, a gente também consegue averiguar o seguinte, que há algumas prefeituras no Brasil que elas já estão fazendo essa ação de transparência nos seus próprios sites, como é o caso de Blumenau, em Santa Catarina, Americana, em São Paulo, e João Pessoa, na Paraíba. Então, é interessante porque a gente pode entrar no site, ver o link do portal da transparência, ver o nome da pessoa, o cargo, o lugar que ela foi vacinada, e os números dos documentos são omitidos alguns, e alguns são revelados, né, para preservar aí o vacinado. Então, pensando que a vacinação contra o Covid-19 trata-se de política pública, então nós entendemos que políticas públicas elas devem, né, ser divulgadas. Nós temos premissas, né, e legislações que corroboram para que esse ato seja feito também aqui na cidade de Bom Despacho. Deixo uma indagação, na verdade é uma confirmação, em relação aos servidores da limpeza da Santa Casa, se eles foram vacinados ou não foram vacinados também. Obrigado. Mais algum vereador? Pela ordem, senhora presidente. Vereadora Sambra, diretora. Boa tarde, caros colegas vereadores. Boa tarde, servidores da Casa Legislativa. Boa tarde, senhora secretária de Saúde, Neide e Marina. Sejam bem-vindas e muito obrigada por ter aceito o convite para que a gente possa dialogar. Eu gostaria de deixar registrado, Neide, que nós não podemos nos omitir, não é verdade? Nós temos que assumir que, se houve questionamento, se houveram dúvidas, se houveram denúncias, porque em algum momento essa transparência foi falha, verdade? E nós temos essas distorções. Nós temos que corrigir essa falha. Como? Melhorando essa transparência, melhorando essa publicidade, essa divulgação. Nós temos a função de fiscalizar. Nós temos a obrigação de responder à população. Não é mesmo? Nós não queremos, Neide, CPFs, RGs, algumas são dados. O que nós queremos é apenas nome, cargos, funções locais onde aconteceram as ações, para que a gente possa comparar, que a gente possa... Está me ouvindo? Ok, Vaguinho? Para que a gente... Oi, acho que já está. Eu entendi.
Neide, porque o que nos foi fornecido foi uma lista com números e categorias. Só que isso não responde às dúvidas e os questionamentos da população. O que nós precisamos mesmo é nomes locais onde foram vacinados para que a gente possa pegar esses números e comparar. Com matemática fechando, não tem problema algum, ok, sem problemas. Isso que nós estamos fazendo não é crime, né? Então, nós não estamos citando nomes. Isso na verdade, é transparência. Nós não estamos desmerecendo o trabalho da senhora enquanto secretária de saúde, nem da secretária de saúde. Nós estamos tentando devolver à população uma resposta bem consolidada, segura, bem embasada. É isso. Para que a gente possa diminuir a angústia da população num momento tão complicado, que é esse momento pandêmico. Muito obrigada, Neide. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Alex. Quero também agradecer à secretária Neide por estar conosco aqui nessa tarde, a sua assessora, cumprindo o seu papel, né, de servidora pública, e nesse desafio, né, que nós todos estamos enfrentando como cidadãos, aí nessa questão do combate, né, à pandemia, e finalmente chegaram-se então as vacinas. Isso é uma luz de esperança. Pessoas estão aguardando, reclusas em casa. A gente tem notícia de idosos que foram para sítios e já há quase um ano praticamente vêm ao centro, à cidade, para fazer as suas compras e naquela expectativa de serem vacinadas logo. Já foi pontuado pelos nossos colegas que há uma demanda, né, da sociedade em algumas questões, e o que nos traz, talvez, assim, uma certa cobrança também do papel dos vereadores em fiscalizar o executivo. A gente entende que há uma boa fé, né, talvez a informação que não foi precisa. O nosso colega vereador Éder citou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei nova e praticamente tem uns 6 meses, e ela precisa ser aperfeiçoada em função até da pandemia. Quando se aplica isso num momento como esse, em que há questionamento, né, a famosa fura-fila, né, das pessoas em vários lugares do Brasil, especificamente assim de uma forma bem gritante na cidade de Manaus, onde houve até intervenção da Justiça. E sobre a questão da Lei de Proteção de Dados, é um direito individual do cidadão de ter a sua privacidade, os seus dados sendo protegidos. Porém, nós estamos vendo que na pandemia, alguns direitos individuais estão sendo tolhidos em função até da coletividade. Direito de ir e vir, né? Direito até as igrejas, né, em algum momento foram impedidas de funcionar, e é um dever que a Constituição garante, de ter ali a presença física, né, numa celebração, enfim, todos os setores sacrificando, perdendo os seus direitos. Então, para a gente estar aí, talvez analisando em cima do ofício que foi respondido para a nossa vereadora Sildete, apenas mencionando aí o quantitativo e não especificando detalhes. E esta é a dúvida da população. Eu quero até colocar, e acho que esse momento, secretária, e para nós vereadores e para todos que estão nos assistindo, é um momento muito importante, bom, porque dá a oportunidade da gente colocar assim, em evidência aquilo que está sendo feito. Então, se há alguma dúvida, como foi dito pela nossa colega vereadora Sama, talvez
nós não conseguimos, quando eu falo nós, o Estado não conseguiu talvez ser claro na informação. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de tirar todas as dúvidas para que não haja esse tipo de boato. Eu quero colocar aqui no vídeo o que é que chegou até nós, um vídeo, né, de uma funcionária, e essa funcionária maior e vacinada agora. Fora! Maior e vacinada agora. Fora Bolsonaro! Então, além da propaganda da sua bandeira, a informação que a gente tem é que essa funcionária, ela não está na linha de frente do Covid. Até então, essa é a informação que a gente tem. Então, esse vídeo rodou nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, foram enviados para os vários vereadores. Então, esse é um questionamento. E, para finalizar, eu quero colocar uma lista de cidades, como bem o professor Éder e o vereador Éder citou, e aqui nós temos uma planilha de nomes da cidade acredito que é Criciúma ou Florianópolis, se não me falha a memória. E você pode entrar no site dessas prefeituras, Blumenau, isso. E você pode entrar e tem acesso a todos os dados de maneira bem explícita. Então, aqui, olha, está ali a cidade de Blumenau, colocou todas as informações, com todas as vacinas que foram disponibilizadas e as pessoas que foram imunizadas. Tem também outro, Vaguinho, coloca para nós, é de outra cidade também. Essas foram algumas pesquisas que nós fizemos, tenho certeza que os colegas também assim o fizeram. Então, em cima das indagações, nós estamos levantando situações que podemos ser questionados até pela população. Por que algum município divulga e outro não? Sendo que a lei, né, a tal lei de proteção, a LGPD, ela é para o Brasil inteiro. Vilhena, a cidade de Vilhena, olha lá, e essa é até bem mais explícita, mais detalhadas ainda, né? Fala até o tipo de vacina, coisas que certamente a secretaria deve ter, uma vez que a primeira dose e a segunda dose tem que ser do mesmo laboratório. Então, tem tudo especificado, uma forma assim de dar uma transparência e evitar esse tipo de dúvida, de comentário e até de queixas da população. Então, fica aí algumas informações que nós temos, que foram nos apresentadas como vereadores, e aquela cobrança também para que pudéssemos estar dando uma resposta à população. Se está acontecendo o fenômeno fura-fila aqui em Bom Despacho, ou não, se estamos realmente conseguindo manter esse princípio aí da isonomia, realmente não beneficiando ninguém, realmente o pessoal de linha de frente, né, ligado ali à Santa Casa, o pessoal que está no CTI, e os idosos que estão esperando, e é o grupo de risco, aguardando por essa imunização. Esse final de semana nós tivemos perdas de pessoas queridas na nossa cidade, também tive informação de pessoas da minha terra natal, onde também pessoas bem próximas do círculo familiar faleceram. E isso nos preocupa, e o que a gente quer é que tudo se resolva o mais rápido possível e dentro da legalidade. Muito obrigado, senhora presidente, caros colegas vereadores e secretária Neide. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Sildete. Só um minutinho, Sildete, que eu esqueci de justificar, secretária. O vereador Malucão, Neide, justificou, né, devido ao falecimento do pai, ele não compareceu. Com a palavra, vereadora Sildete. Boa tarde.
senhora me encaminhou, né, respondendo a solicitação daquele ofício que encaminhei à senhora a respeito das pessoas que foram vacinadas, né, quantitativo, nomes, no qual a senhora mandou um documento em resposta dizendo, vou ler só um trecho, né, ressaltamos que, como foi mencionado pela vereadora, que houve denúncia, essa gestão, prezando pela honestidade e transparência, se dispõe a responder de forma clara, pontualmente a cada denúncia, caso seja de interesse da vereadora, o envio das mesmas ao Executivo. Vale ressaltar que essa gestão está trabalhando incansavelmente para oferecer aos profissionais da área da saúde a imunização contra a Covid-19 de forma efetiva e em menor tempo possível, utilizando os protocolos do Ministério da Saúde e do município de Bonifácio. Aqui não há dúvida, né, o trabalho que a saúde vem executando, sou próprio vivo disso, né, trabalhos PSFs e 5 unidades básicas de saúde, sei o quanto a saúde ela tem, os profissionais têm trabalhado, né, no sentido de prevenção, de riscos, e principalmente nessa questão agora do coronavírus. Mas a gente percebe que nesse ofício, né, em resposta, foi nos informados aqui, que deixou um pouco de dúvida, né, fala aqui que as CS foram vacinados, né, tem uma quantidade, apoio, foram vacinados 21, o apoio não é citado, que tipo de apoio, né, então não ficou em dúvida aí que apoio é esse, né? ASB, muita gente não conhece pela sigla, né? Eu entendo que eu tenho esse conhecimento, mas a população ela não tem conhecimento das siglas, né, que são efetuadas, embora tenha sido mandado para mim, né, mesmo assim tem a questão dessas siglas aí. Aí fala assistente social, auxiliar de necrópsia, bombeiro, condutor, copeiro, dentista, mas assim, e no mais tem outros profissionais, que deu total geral de 583 vacinas. Então, o questionamento nós temos aqui profissionais que a gente não sabe de que área foi vacinado alguns, né, de que local, qual o local de função desses profissionais, e o povo tem questionado, né, o povo tem questionado sobre isso, e nós aguardamos por hoje para essa reunião, né, até mesmo para a gente esclarecer para as pessoas que têm essa necessidade, e realmente a gente espera transparência. Nós sabemos, como a senhora disse aqui, que a gestão trabalha com a transparência, e a gente precisa, sim, deixar as pessoas cientes do que está acontecendo com relação à vacina. Como os nossos novos colegas aqui já pontuaram, né, questões de cidades que já disponibilizaram nomes, né, e locais, tem Manaus, Blumenau e também Dourados. Então, a única coisa que a gente pede é a questão da transparência, para que todos tenham conhecimento de que essas vacinas chegaram devidamente às pessoas que realmente precisam, as pessoas que realmente estão na linha de frente, de acordo com a lista encaminhada, né? A princípio, quais as pessoas que seriam vacinadas. Então, naquela lista, ali fala claramente quais as pessoas que estariam sendo vacinadas de acordo com a prioridade. Então, senhora secretária, o que a gente pede é isso aí, né? Que a gente possa, em conjunto, fazer um trabalho bacana, né, com eficiência, no sentido de mostrar a transparência para quem foram enviadas essas doses, quem teve, né, essas vacinas realizadas. Então, desde já agradeço a presença, a disponibilidade, né, dizer que a gente se coloca sempre à disposição. Muito obrigada. Passo a palavra, então, para a secretária Neide fazer suas colocações. Boa tarde, presidente da Câmara, Keké, vereadores, demais servidores aqui da Câmara e a Maína, coordenadora das vigilâncias, que está aqui conosco. Primeiro, agradecer o convite de estar vindo aqui
eu vejo, assim, por mais que eu tentasse minuciar a resposta no ofício, ou mesmo independente do ofício, nada melhor do que uma conversa, uma troca, né, um diálogo mesmo, para a gente entender o que realmente está acontecendo, né, e vocês, representantes da população, fazer essas orientações, que eu acho importante demais, né? Nós, da saúde, nós temos esse papel de educar e orientar a população também, mas vocês especificamente, né? Então, agradeço muito pelo convite e realmente acho uma grande oportunidade, porque Covid realmente é o que está mexendo com todos nós, né? Seja idoso, seja mãe de criancinha, que hoje são um pouco acometidas, mas assim, é um pouco que quando acomete também faz um estrago na saúde, né, da família. Eu vou responder as ponderações, ou melhor, eu vou explicar para vocês e nem para a população também, que essa é a oportunidade da gente estar conversando com a população, como foi o início da campanha. Eu acho que é importante isso. E depois eu respondo os questionamentos de vocês. Então, primeiramente, né, nós nos programamos, né, essa vacina, ela é oferecida, a vacina contra a Covid, ela é oferecida pelo Ministério da Saúde. Não recebemos nenhuma vacina por outra fonte, 100% do Ministério da Saúde, e não só o Bom Despacho, né? Toda a nossa macro-região está recebendo do Ministério da Saúde. Recebemos, na semana passada, 583 doses. Essas doses, ela sai da regional de Divinópolis, escoltada, né, com a polícia mesmo, e com uma enfermeira nossa, que é uma exigência para que a vacina seja transportada e acondicionada de maneira adequada e segura. Logo, já sabendo, né, foi muito rápido o aviso da chegada da vacina, mas imediatamente nós já nos programamos através de uma equipe técnica, quem que seria essas pessoas que teriam direito de ser vacinadas e que seriam vacinadas. Então, no mesmo dia que essa vacina chegou, né, atendendo a tudo o que já foi colocado aqui, da necessidade, do anseio, né, de ter já pessoas imunizadas, no mesmo dia nós já iniciamos a imunização das pessoas. E como que nós trabalhamos isso? Não foi nada da nossa cabeça, não. Quando eu falo nossa, da equipe técnica, o tempo inteiro, o que eu tenho para falar aqui com vocês, assim, vou falar isso redundantemente, o tempo inteiro foi feito de maneira muito técnica e pensando muito na questão do risco. Então, primeiramente, nós pensamos em cima da orientação do Ministério da Saúde, quem que deveria vacinar? Profissional da saúde que atende Covid, suspeito ou positivo. Quem que são esses profissionais? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que está lá na unidade, que se a pessoa tiver com caso suspeito, é a ele que o paciente vai procurar. Tem mais, né? Santa Casa, por exemplo, tem a ala Covid, então todos os profissionais que trabalham na ala Covid, seja ele médico, enfermeiro, o da limpeza, pastor Alex, todos estão diretamente atendendo pacientes de Covid. Mas vou chamar aqui a atenção que o público não deva ser apenas da rede pública. Por quê? Porque não tem vacina na rede privada. Então, todos hoje, 100% dependem do SUS para se vacinar. Então, nós temos que pensar no risco, e não se a pessoa vai pelo SUS ou particular.
Então, tivemos, e pensamos também, por exemplo, no médico especialista, qual que seria aquele especialista que a pessoa com Covid buscaria também assistência? Ou seja, o pediatra, né, se a criança tiver suspeita, ele vai procurar, que seja qualquer um que for, a rede particular ou não. O pneumologista, o clínico geral, que atende também diversificado, otorrino, que olha a garganta. Foi muito específico de realmente quem atenderia, né? Posso estar esquecendo alguém aqui, mas genericamente foi isso. Imediatamente que nós vacinamos esse grupo, aí nós já tivemos vou chamar assim, a liberdade da gente já diminuir um pouco o risco. Quando eu falo diminuir um pouco o risco, então quer dizer, aquele que foi vacinado, que atende Covid, já está ok. E todos foram. Você fala assim, mas tem um médico que não foi, não. Ou ele não estava em bom despacho, ou ele não é de bom despacho, porque também tem todos os critérios. Por exemplo, o SAMU. Os trabalhadores do SAMU, o município vacina a equipe que presta serviço aqui. Então, nós vacinamos a nossa equipe aqui. Se nós temos se nós temos trabalhadores da saúde nosso aqui, que trabalha, por exemplo, em Divinópolis, é Divinópolis que tem que vaciná-lo. Tá? Não é bom despacho. Nesse momento agora, por ele prestar serviço no SAMU. E a mesma coisa acontece também, né? As ambulâncias CTI, que a gente tem CTI terceirizado. Então, aí vacina, né? Vacina o médico, vacina o técnico que acompanha e tudo mais. E depois a gente foi diminuindo. Por que eu acredito que até que algum município nem precisou fazer isso, porque nós conseguimos, né? O prefeito até gravou um vídeo ontem. Bom Despacho conseguiu um número de vacinas muito significativo, se você olhar a proporcionalidade com os outros municípios. Isso foi em virtude do quão nós conseguimos a cobertura vacinal de influenza do ano passado. Esse foi o primeiro lote. Agora já está olhando o ESUAS e o CNES, tá? Mas a primeira remessa teve esse critério. Então, quer dizer, Bom Despacho com 51 mil habitantes, nós recebemos 583. Isso foi muito bom. Nós conseguimos vacinar muita gente. Então, nós pudemos, né, ir diminuindo esse risco. À medida que a gente vai diminuindo esse risco, a gente vai analisando. A gente que eu falo é equipe técnica. Então, o médico, o enfermeiro, o técnico estão lá, já estão vacinados dentro da unidade de saúde. Aí nós já podemos pensar no agente comunitário. Pensar, mas o agente, ela atende a pessoa? Nós colocamos um agente para ficar ali na porta, fazendo a recepção. Com os EPIs, oferecendo álcool gel para aquela pessoa, para o usuário que chega ali. Então, a pessoa, ele pergunta, você está com sintomas gripais? Aí ele já destina, se for para a ala com sintomas respiratórios ou não. Então, é outra coisa, ele já separa. Assim, mas é só um? Mas como o agente ele tem que ter a produção dele, então não dá para a gente escolher só um para ficar ali. Tem que ter revezamento entre eles. De maneira que, além deles estarem ali fazendo esse serviço, também que é do agente, ele também tem a produção mensal. Tem a questão dos dentistas, aí nós estamos diminuindo. Os dentistas, os técnicos de higiene dental, assistente social, os psicólogos que atendem nas unidades também. Por que nós olhamos para as unidades de saúde? E, às vezes, na hora que diminui o risco, aí nós avaliamos se é na pública ou se é na privada. Porque, em virtude do número de pessoas que entram dentro de uma unidade de saúde. Então, tem unidade de saúde que atende, que o círculo, o trânsito ali de pessoas, ela é gigantesco por dia. Então, uma unidade de saúde é considerada uma unidade insalubre. Então, todos ali, praticamente todos foram vacinados. E se há algum que foge, né, administrativo,
aí que foge, mas dentro da unidade a gente não tem esse administrativo. Mas na Santa Casa tem, né? Então, da Santa Casa, voltando um pouco para a área hospitalar, que foi, segundo o Ministério da Saúde, foi um dos primeiros a serem indicados, né? Vacinamos o bloco, todo mundo que trabalha no bloco cirúrgico, considerando que se precisasse de entubar alguém lá na ala Covid, o anestesista que iria para lá, os médicos que dão plantão, também em outras áreas, né? Teve uma parada lá, mesmo que seja também na ala Covid, quem estiver de plantão é que tem que fazer a tentativa de ressuscitar, e também os técnicos, né, que mexem com sondas, tira sondas, os enfermeiros também. E depois a recepção, mesmo que estejam de máscara, em momento algum foi considerado se está ou não de EPI, considerando que todos os profissionais da saúde têm que estarem com EPI. Tá? Isso aí. Então, na recepção, né, querendo ou não, também é a mesma coisa. A pessoa chega para conversar. Né? Os farmacêuticos, porque eles também, as pessoas com Covid ou não, eles pegam medicamento, ou alguém que teve contato com eles. Assistente social, né? Esse vídeo aí que foi apresentado, nós vacinamos 3 assistentes sociais. Por que essa servidora aí da saúde foi vacinada? Ela faz atendimento ao público, ela não está dentro da unidade de saúde, né? Ela trabalha na parte inferior da Secretaria de Saúde e ela faz dispensação de fraldões e de dietas para pacientes Covid ou não Covid. Ela não faz essa distinção. Se a pessoa tiver de Covid ou contato de Covid, ela não vai deixar de dispensar fraldas por causa disso. Faz atendimento ao público, independente de quem que ele seja. Tá? Então, e aí nós, né, vacinamos, então, essas 586 pessoas, e hoje nós recebemos a segunda dose, né, dessas 583, que vão ser vacinadas, as pessoas vão recebê-las 15 dias após a primeira aplicação. Então, nós já recebemos, tá? Além das 583 segunda doses, hoje nós recebemos também 266 da Coronavac. E também recebemos 500 doses da AstraZeneca. Né? Então, ou seja, nós recebemos hoje um número maior do que da semana passada. Quem que a gente deva vacinar? Não é Bom Despacho que está escolhendo, vamos deixar isso muito claro. Já tem toda uma normativa vinda do Ministério da Saúde. Então, assim, hoje o público é profissionais da saúde. Tá? A partir do momento, não agora, já vacinamos os profissionais da saúde, que é os que vão imunizar os demais, vamos passar para os demais grupos de risco. Salientando que nós estamos seguindo o plano de imunização do Ministério da Saúde, mas nós também publicamos um plano municipal de imunização da Covid. E nesse plano, só que nós tem um detalhe desse plano lá que nós não estamos executando, que é os idosos acima de 75 anos. Por que nós ainda não estamos executando? Porque tão logo nós publicamos no DOME, nós recebemos do Ministério da Saúde a orientação suspendendo essa classe dos 75 e mais, que também estava no plano nacional, mas suspendeu, a prioridade, então, foi os servidores da saúde. Tá? Acreditamos que a gente vai conseguir vacinar muito, né, pela quantidade de doses. Acreditamos que a gente vai futuramente, né, um futurinho aí bem próximo, acreditamos que a gente já vai pensar no outro grupo de risco. Tá? Éder, primeiro, gente, antes de responder vocês, a saúde não tem, né,
eu não entendo de lei, não sou advogada, né? Tudo que a gente faz, a gente pede o apoio ao jurídico, tá? Mas o que eu posso te falar, né, da resposta, porque também eu também gosto muito de estudar, sabe? Eu acho que, e vocês podem ter certeza que toda resposta que eu faço, ela é muito pensada, eu analiso muito antes de fazer essa resposta, mesmo buscando orientação de outras áreas. A lei ela fala de proteção ao dado. Então, quando você fala de saúde pública, você pensa, mas tem que tornar público. Mas, às vezes, isso pode ser até, vou chamar assim, até perigoso, porque eu quero vacinar, mas eu não quero que as pessoas saibam. O Éder pode ir lá e vacinar e falar assim, não, mas eu não quero que as outras pessoas saibam que eu vacinei. É direito seu. Então, a partir do momento que a gente expõe, aí eu estou infringindo um direito que é seu, de ir e vir. Agora, o pastor Alex falou que durante essa pandemia, a gente perdeu muito os direitos. Mas acontece, pastor, que os direitos, quando eles são perdidos, a gente tem que dar uma normativa para essa perda, que seja através de um decreto, né? Nós proibimos muita coisa aqui em Bom Despacho. Fizemos até muitas restrições, mas foi tudo em cima de decreto, então tem que ter uma normativa proibindo. E esses direitos são cortados mesmo, tá? Mas, assim, é com esse intuito, então, que não foi só dessa vez, várias vezes, né, a Câmara já pediu lista, por exemplo, de pacientes que estão aguardando cirurgia, e aí a orientação jurídica é não oferecer pensando na pessoa, porque senão ela pode, inclusive, ela mesma voltar até contra vocês, até contra a gente mesmo. Eu tive, né, violado meu direito de sigilo. E o que foi me informado é assim, o que vocês colocaram o tempo inteiro aqui, né, o Éder, acho que foi muito enfático nisso, que vocês têm direito de saber, né, os vereadores têm direito de saber. Mas, assim, segundo o jurídico, aí vocês teriam que montar uma CPI para pegar toda essa documentação. Não é só através de ofício, tá, Sildete? Então, assim, mas isso aí a gente pode, né, vocês podem estar chamando o jurídico, acho até que eles vão saber esclarecer sobre a lei, né, melhor do que eu. Sobre a questão, né, de outros municípios estarem divulgando. Eu vou falar com vocês assim, eu não gosto muito de olhar o que as outras prefeituras estão fazendo, não. Porque, geralmente, né, assim, sem querer puxar a sardinha para minha lata, muita coisa, nós que somos exemplo. E também, assim, nós não sabemos se porventura, estão fazendo. Mas é uma coisa muito nova. Vocês vão responder alguma coisa por isso? Pode até que vão responder. Então, assim, não é porque estão fazendo que eu vou fazer. Tá? Não é só a questão da lei, não. E muitas coisas, a não ser que é uma coisa, uma situação, né, que, por exemplo, um sistema de informação que funcionou muito bem, aí nós temos que pegar mesmo. Aí já é um setor, uma prefeitura que está na nossa frente. Aí eu vejo com muito bons olhos a gente pegar, porque aí alguém já adiantou e já está trazendo para a gente. Não quer dizer que somos fechados, eu que estou certo, não. Mas vale a pena a gente ver isso aí primeiro, porque, de repente, eles podem estar respondendo sim, né? E Sildete, o ofício foi para você, né? Então, assim, essas siglas que eu coloquei aí, eu até pensei de colocar por extenso, né? Mas eu pensei, olha, eu estou respondendo para assistente social Sildete, então, sabendo que você saberia, né? Então, assim, aí, para passagem disso para a população, com certeza, né, seria de uma maneira, assim, de explicação, no caso, seria sua, né? E a questão das redes sociais, eu vou falar com vocês assim, até antecipei um pouquinho com o vereador Vinícius. A saúde, ela é a mais... provavelmente os vereadores vão estar muito próximos
da gente, da Secretaria de Saúde, porque nós trabalhamos hoje com Bom Dispar 51 mil habitantes e mais a microrregião de saúde, no total de mais de 100 mil pessoas. E não damos conta, né, de atender a todo mundo. É claro que, né, lá na Constituição Federal fala da saúde integral, mas estamos muito distantes ainda de atingir. Mas é claro que não é porque nós damos conta que a gente não tenta aproximar disso. Mas o que acontece com a saúde? Quando alguém está com um problema de saúde, ou a sua família, aquilo passa a ser prioridade para ela. E é mesmo, né? Acontece isso com a gente também. Só que nós não conseguimos atender todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, precisamos de tempo para comprar uma cirurgia, para conseguir um médico, que aquele médico que estava lá na unidade passou num concurso e foi embora. Eu não estava com outra disposição, até que a gente consiga colocar outro lá, demora. Nós somos mais de 450 servidores. Tem um servidor que distrata o paciente lá. É inadmissível isso. Mas a gente faz capacitação e depois essa pessoa é advertida. Mas dificilmente a gente vai conseguir com que todos tratem bem os pacientes do jeito que deva ser. Porque nós somos servidores públicos, o nome está falando, é para servir a população. Mas as pessoas não entendem isso, a gente, né, precisa, é uma conquista, é um passo a passo, a gente tenta cercar de tudo, mas não consegue. A gente não valoriza muito as redes sociais pelo seguinte, porque nós não sabemos o que motivou aquela pessoa de estar nas redes sociais reclamando. Então, Sildete, quando eu coloquei para pontuar as reclamações, porque nós aceitamos todas as reclamações, né? Nós temos vários canais, nós temos a ouvidoria, nós recebemos reclamações lá pessoalmente. Então, eu acho que vale a pena, sabe? Assim, então, se está só nas redes sociais, a Secretaria de Saúde não responde redes sociais, mas se quiser fazer uma ouvidoria, né, se quiser, né, trazer aqui para vocês e vocês pontuarem conosco, eu acho muito, mas muito bom, porque se a pessoa está insatisfeita com algum serviço, ela realmente, aquele serviço pode não estar funcionando direito, é interessante da gente ouvir. Mas se aquele serviço está funcionando e ela tem outro motivo que ela está reclamando, às vezes ela, né, com algum interesse que a gente desconhece, então, primeiro nós temos que analisar para ver o que realmente está acontecendo. Porque, às vezes, se generalizar também, a gente tem nós corremos o risco de sermos injustos. Porque eu garanto para vocês, nós temos profissionais excelentes trabalhando na ponta, trabalhando na assistência. Então, se a gente falar que tem algum lugar que não esteja funcionando, com certeza nós estaremos sendo injustos com os bons trabalhadores. Então, é necessário, sabe, a gente pegar qual que foi essa denúncia, vamos ver se ela realmente procede, né? E a questão da vacinação, vou falar com vocês assim, não vacinamos ninguém que não esteja dentro do protocolo do Ministério da Saúde. Não vacinamos ninguém, tá? Com essa graduação, mais risco e vai diminuindo o risco. Sobre a questão das pessoas saberem, é isso mesmo. Tudo isso aqui que vocês pontuaram, a população precisa saber. Então, estamos gravando, né, hoje mesmo, Maína já fez uma matéria, já mandamos para a comunicação, com os grupos que precisam ser vacinados e o horário que eles vão ser vacinados. Então, nós já vamos publicizar isso. Tá? Então, quem que vai vacinar? Então, é aquela categoria. Olha, nós temos lá na central de imunização, que eu vejo que foi um ganho a gente ter colocado a central de imunização lá, porque desafogou as unidades, e qualquer horário que... Nós temos uma equipe exclusiva lá, e naquele horário.
Então, não vai gerar tumulto, não vai gerar aglomerado. E é uma maneira da gente publicizar também quem que é esse público que está sendo vacinado. Então, nós vamos fazer isso, se a gente conseguir vacinar o público de amanhã, toda manhã, amanhã mesmo, a gente já solta uma outra nota, avisando quem que é a nova categoria, vou chamar assim, que deva ser vacinada. Tá? Como eu disse aqui, serviços gerais foram vacinados, sim. Por quê? Porque, independente de onde que ele seja, de um hospital ou de uma unidade de saúde, a pessoa está com Covid, já pode escarrar, né? O idoso tem até o hábito de fazer isso, escarra no chão. Então, ele com certeza ele é prioridade também. Tá? Quais os profissionais da saúde que ainda vai ficar de fora? São os do administrativo. Então, aquela pessoa que faz a conta, então esse aí ele não é contemplado nesse momento. Tá? E a próxima, né, terminando os profissionais da saúde, aí sim dá para a gente já começar com o idoso, que é o público, assim, começando pela população, que está definido como prioridade. E também, além dos profissionais da saúde, foram vacinados os idosos asilados. Né, todos os idosos do asilo foram vacinados. Tá? Acho que praticamente é isso que eu queria falar, mas estou à disposição de vocês. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Pastor Alex. Secretária Neide, foi noticiado, né, hoje, no dia 1º, o Estado do Rio de Janeiro, obviamente dentro dos critérios do Ministério da Saúde, que passa as diretrizes para todos os municípios, mas hoje começou a vacinar os idosos, a população, né? Já saindo desse grupo da área médica, né? O grupo de enfrentamento, e já finalmente, então, alcançando, se eu não me falha a memória, hoje os idosos com 90 anos, amanhã com 89, 88, e eu acredito que até sexta-feira pare por aí. Então, também é uma luz, né? É uma esperança, e finalmente começa assim a chegar na população que está aflita, né? E a razão das denúncias, do desespero, muitas vezes até desinformando do que informando, né? Mas em razão dessa situação. Obviamente, também a necessidade dessa transparência aí que a gente de novo reafirma. Então, em cima dessa colocação, já que estamos recebendo mais doses, e sem querer comparar, mas comparando, alguns municípios já finalmente conseguem, obviamente, há um critério do Ministério da Saúde para distribuir essas doses em cima de população, em cima de demandas, etc., de uma forma igualitária, sem fazer distinção ou privilegiar um ou outro. Então, eu acredito que nós poderíamos ter um passo maior em direção à população em cima dessas doses que estão chegando agora? É isso mesmo, né, pastor Alex? Primeiro, eu vou fazer um apelo à população. Não leve o seu idoso nas unidades de saúde. Nesse momento, ele não está vacinando, ele não está sendo vacinado. Tá? Porque senão você pode, inclusive, expô-lo desnecessariamente. Terminando, né, esse grupo prioritário dos profissionais da saúde, já vamos iniciar, sim, a vacinação dos idosos. Só que, porém, nós vamos fazer uma divulgação, inclusive através das nossas unidades básicas de saúde. Então, podem aguardar, né? Nós temos muito idoso acamado, que não precisa deslocar, mas tudo vai ser avisado. Tá? Então, enfatizar muito que não leve, nesse momento, o idoso à unidade de saúde. Porque, como a gente está com um número muito alto de casos com suspeita de Covid, é uma exposição muito grande na unidade de saúde. É um risco que ele corre de estar indo até lá, tá? Então, nós vamos divulgar e estamos até estudando a possibilidade
desse idoso, pelo menos acima de 75, às vezes até a gente vaciná-lo no domicílio, tá? Mas está sob a análise dessa comissão técnica ainda. Mas em breve, tá? No futuro bem próximo, acreditamos até que dê para iniciar já com essa remessa, né, Maína? Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Sildete. Senhora secretária, como a senhora disse, né, para encaminhar as pessoas para a ouvidoria, fazer denúncias. Isso é o que mais eu tenho feito nesses últimos tempos agora, né, encaminhado para a ouvidoria. Inclusive, esses dias a ouvidoria estava de mudança, né? Muitas pessoas não conseguiram falar, inclusive eu várias vezes eu não consegui falar. Tive que ir lá pessoalmente, nessa última semana agora, para fazer algumas denúncias, né? E ressalto a senhora que realmente eu tenho usado desse serviço e informado a população. Mas, como representante do povo, né, as pessoas vêm até mim, né? Às vezes as pessoas não querem fazer ouvidoria. Eu, como representante do povo, eu me vejo nesse direito de questionar, uma vez que a gente vê a gestão querendo mostrar transparência em relação a essa vacinação, então eu venho como representante do povo. Então, por isso que eu estou, né, firmando muito nisso, nessa questão aí da vacinação, de quem foi vacinado, se foi realmente corretamente dadas as vacinas para quem realmente precisava. Outra questão é o seguinte, a gente entende, sim, principalmente eu, que estou na linha de frente também, né, como assistente social das unidades básicas de saúde, entendo que realmente todas as unidades básicas de saúde devem sim ser vacinadas. Eles lidam diretamente, diariamente com as pessoas suspeitas, que às vezes não apresentam sintomas, né, são assintomáticas, e pessoas que realmente estão com Covid. Então, isso aí, hora nenhuma, foi motivo de questionamento por essa casa aqui. Né? Questão das unidades básicas de saúde, questão do asilo, a questão da Santa Casa. Só que, de acordo com as denúncias feitas, inclusive já tem até denúncias do Ministério Público, né, são realmente, se essas vacinas, essas 583 vacinas, foram dadas diretamente para essas pessoas que estão na linha de frente, conforme informado aqui pela senhora secretária. Então, é isso aí, a gente está só querendo saber isso aí, para passar para a população, porque é um direito também, né, dessa transparência, e como a senhora disse aí também, né, tem outras formas, amanhã já vai colocar lá, né, mas assim, a gente ainda solicita que seja apresentada essa lista, né, dessas 583 vacinas. Outra coisa, a senhora já disse que já tem a segunda dose. Tem mais 583 já. Entendi. Tá, João. Obrigada. Olha, sobre a questão da denúncia, presidente, eu acho, assim, Covid, né, vacina, estão todos muito tensos com essa situação. Eu entendo, mesmo porque a gente está vendo em outros municípios, em outros locais, acontecendo coisas absurdas, mas o que eu posso garantir, vereadora Sildete e demais vereadores também, é que aqui nós vacinamos todo mundo. Então, assim, eu estou muito tranquila na questão de denúncia, né? Como eu disse, esta Câmara pode trazer essas denúncias para nós pontualmente. Vocês podem ter certeza que vai ser muito esclarecido, né? A gente vai colocar tudo muito, uma transparência. E a mesma coisa com o Ministério Público, tá? Se for para o Ministério Público, com certeza ele vai mandar para a gente também, e nós vamos demonstrar essa transparência do jeito que foi feito, de uma maneira muito técnica, e é isso que a gente vai apresentar, tanto para vocês quanto para o Ministério Público. Pela ordem. A palavra, vereador professor Éder Tipura. Novamente agradecer a presença da secretária Neide, da Marina, para a gente, esplêndido, né, a gente poder estar aqui ocupando de uma forma democrática, de uma forma que nós possamos criar um diálogo. Eu acredito muito na gestão democrática do município e nós estamos fazendo aqui um papel cidadão.
Eu gostaria de justificar a saída do vereador Vinícius Pedro. Ele teve um compromisso particular pelo motivo de saúde, então por isso que ele se ausentou aqui da nossa reunião. Gostaria também de sugerir à presidência que essa reunião está sendo muito produtiva, muito esclarecedora, pudesse ser postada, né, nas redes sociais, na rede da Câmara, com autorização, né, da secretária. E eu vejo o seguinte, a questão, né, do processo de vacinação, ele é dado como uma política pública. Nós temos até a questão do CADSUS, né, que é o processo do monitoramento, e políticas públicas, nós sabemos da importância delas serem divulgadas. Então, eu fico pensando nesse processo. A senhora comentou que seria viável a Secretaria de Saúde encaminhar, né, a lista das pessoas, dos vacinados, via CPI, mas justamente nós estamos aqui dialogando, conversando, construindo, para não haver essa necessidade de abrir uma CPI que possa haver uma transparência, onde não só os vereadores, mas como qualquer cidadão possa consultar e possa ter ali, né, a concretude do trabalho sólido, né, que a senhora está apresentando à Secretaria de Saúde, como, né, colocou também esposa, acaba ocupando a maioria do serviço público, né, prestado pelo Executivo. Então, colocou também a questão das coisas boas, né, que nós observamos, aprendemos e trazemos para o município. E eu vejo, né, que uma lista de transparência, né, vejo assim com bons olhos, que é benéfica aqui para o município. E eu deixo aí a sugestão para os nossos colegas vereadores, caso seja possível, nós, né, pudéssemos apresentar um projeto de lei da transparência dessas vacinas. Eu acho que seria o mais adequado nesse momento, para que a gente pudesse ter essa transparência que a gente busca, a população busca também, porque realmente é uma política pública eficaz e deve ter tal publicidade para tal. Muito obrigado. Vereador eu poderia mandar essa lista para a Câmara se eu pegasse o consentimento de todos os vacinados. Mas veja bem, hoje nós estamos numa situação assim, com o aumento de Covid, nós temos dengue, casos positivos de dengue também, e nós estamos em plena campanha de vacinação de Covid. Então, assim, eu como gestora, eu vou priorizar esses atendimentos do que eu chamar uma equipe para pegar essas autorizações, né? Então, assim, só para deixar mais claro que em momento algum, né, eu só posso fazer o que a lei me permite fazer, tá? Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Alex. Secretária, a gente quer contribuir com esse momento, até ajudando em cima do que foi proposto pelo vereador Éder, de realmente dar a normatização, como foi citada pela senhora, né? Instrumento que possa ajudá-la nesse processo de transparência, né? Nós vamos continuar na pesquisa baseado nesses municípios que divulgaram as suas listas. Obviamente, eles têm um jurídico, são cidades grandes, né? Obviamente, Manaus está em intervenção do Ministério Público, da Justiça. Tirando isso, os outros divulgaram de livre e espontânea vontade. Então, nós vamos procurar os meios legais, em cima até desse possível PL, né, mas vamos estar ajudando para que essa lista possa ser explicitada à população. Então, segue aí a nossa proposta, senhora presidente e demais vereadores, para a gente seguir nessa linha e a gente finalmente, então, conseguir essa explicitação da lista de nomes, que é o alvo, o que a gente tanto quer e tanto almeja como vereadores representantes da população. Assim como a palavra do vereador Éder, pastor Alex, Sildete, eu como presidente dessa casa, comungo de acordo com vocês, faremos um ofício
né, para que possamos dar mais esclarecimento. A população, eu bem entendi a fala da secretária Neide, precisa da CPI, precisa ser por ofício, mas a gente precisa de esclarecer isso para a população entender como que funciona também, né? Nós estamos aqui para fiscalizar e iremos responder à população. E eu quero aproveitar aqui, Neide, Maína, porque eu estou sendo muito cobrada pelos idosos, igual você deixou bem claro aí, que a próxima serão os idosos. Eu queria pedir para divulgar em rádio, né? Aqui em Bom Despacho, rádio difusora, rádio ativa, veredas, porque muitas pessoas idosas não têm acesso à rede social, né? Então, estão sempre sintonizados em todas as rádios nossas aqui de Bom Despacho. Fica aqui as minhas considerações finais. Algum vereador quer fazer mais alguma colocação? Neide, secretária, Maína? Não, presidente, é sobre o idoso, ele vai ser tratado de maneira muito especial, né? Porque geralmente ele já tem outras comorbidades, né? E ele tem dificuldade de locomoção, então a gente vai traçar uma estratégia de vacinar. Então, talvez nem seja necessário dar essa tamanha divulgação, mas como eu disse aqui, de qualquer maneira, a gente está publicizando, até mesmo, né, de dar essa transparência colocada aqui o tempo inteiro, tá? Mas, assim, eu tenho muito que agradecer, né, vocês pela oportunidade de vir aqui fazer esclarecimentos e dizer que o que tiver para contribuir, né, para deixar, né, tanto a população quanto os vereadores, a Secretaria de Saúde está aberta. Mais uma vez, né, o gestor público só pode fazer realmente o que a lei permite. Então, estou apenas, né, cumprindo a lei. Mas, de qualquer maneira, independente disso, né, estou à disposição, né, de informação. Quantas vezes acharem necessário de eu estar vindo aqui, como eu disse no início, acho que a gente vai ter uma articulação aí muito de perto mesmo, né, porque a saúde ela é complexa. Nós temos de tudo, né, na saúde. Nós temos transporte, temos educação, né, então a gente tem um pouco de cada secretaria lá dentro, de outras secretarias lá dentro também. Então, não tem como a gente ter necessidade de vir aqui conversar com vocês, tá? Mas agradeço mais uma vez. Em nome dessa casa, agradeço a secretária Neide, a servidora Maína. Tenho certeza que essa reunião foi produtiva para todos nós, principalmente para a população. Assim como diz o colega Éder, nós iremos divulgar na rede social. A população espera isso dos vereadores. Nada mais havendo, declaro encerrada essa reunião e agradeço muito a presença de vocês, viu, Neide? Muito obrigado.